Hoje tem o UEFA Euro 2016 e a Bradesco Esportes FM transmite o duelo entre País de Gales e Portugal, e estamos em contato com ele que fez história no futebol de Portugal, fez história no futebol brasileiro com a seleção, jogou praticamente todas as competições, as grandes competições com a seleção brasileira. Tá na linha com a gente o ex-zagueiro André Cruz, que aqui no futebol do Rio de Janeiro jogou na equipe do Botafogo, teve uma passagem por aqui no Rio, e o torcedor, com certeza, no Brasil inteiro, lembra-se do André Cruz, nosso convidado do Cidade do Esporte, segunda edição. Tudo bem, André? Grande abraço, obrigado por participar com a gente. Como é que tá? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Queria que você falasse com a gente, né, assim, dentre tantos assuntos, acho que vamos pro que tá mais perto da gente, né, por mais que as Olimpíadas estejam aí já na nossa cara, daqui a 2 horas, ou até um pouco menos do que isso, País de Gales e Portugal, semifinal de uma UEFA Euro 2016. Você que viveu durante muito tempo em Portugal, viveu na Europa, sabe a importância da Eurocopa para os europeus. Como é que você está vendo esse jogo? Como é que você observou a Eurocopa de uma forma geral? Muita gente criticando Portugal e com motivo, né? Foram 5 jogos e nenhuma vitória, criticando a pouca beleza ou a pouca produtividade da seleção de Portugal. Como é que você está observando a Euro? Como é que você está vendo Portugal? Olha, o Portugal tem grandes jogadores. Às vezes acontece realmente de uma competição tão importante, né, uma competição curta como a Eurocopa, às vezes a própria Copa América ou o Mundial, uma seleção decepcionar, né? Então o Portugal realmente não fez uma boa, pelo menos até agora, né, não fez uma boa Eurocopa, mas está aí, tem um jogo extremamente difícil, entra como favorita, né? Mas é um jogo muito difícil, onde Portugal aposta tudo em cima do Cristiano Ronaldo. Então eu acredito que vai ser um bom jogo, né? Vai ser um bom jogo. O País de Gales que está aí também como uma surpresa, né? Vem demonstrando um futebol diferente, onde os jogadores também atuam em campeonatos importantes, né? Então eu acredito que vai ser um bom jogo e quem assistir vai gostar. André, você até falou, né, nessa sua resposta anterior sobre o Cristiano Ronaldo, e você teve a oportunidade, ou melhor dizendo, na época, o Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de jogar com o zagueiro conceituado André Cruz em 2001 pelo Sporting de Lisboa, e é claro que quando a gente vê um jogador atingir o patamar que ele atingiu, né, de melhor do mundo várias vezes, de jogador com destaque no cenário internacional e um dos melhores do mundo, quando não é ele, é o Messi. Em 2001, já dava para detectar que ele poderia chegar nesse patamar, que ele era diferente, ou ele foi evoluindo ano após ano, treinando, se esforçando. Como é que você observava aquele jogador em 2001? Sempre todo mundo olha para uma peça da base, pô, aquele ali pode render, aquele ali pode explodir. Você já tinha detectado, já dava para ver, e a percepção dos portugueses era que o Cristiano Ronaldo seria o nome em 2007, 2008 e até 2016? Olha, eu vou contar uma história, tentar contar bem rapidinho aqui. Fique à vontade. Em 2001, quando eu estava no esporte, haviam 3 jogadores que se integraram ao grupo de profissionais. Tá? Então eu liguei para o Ariel Braida, naquela época diretor do Milan, e liguei para um amigo meu. Então eu falei, olha, falei para os dois, tá? Então eu falei, olha, aqui tem 3 jogadores extremamente interessantes. Um é o Hugo Viana, é um meia canhoto, não é muito rápido, mas tem uma excelente técnica, não perde a bola, tem um bom passe, chuta muito bem. Apesar de ser lento, tem uma facilidade para chegar na área adversária. Passado algum tempo, ele foi para o Newcastle da Inglaterra. Aí eu falei, tem um ponta direita que é rápido, meio atrevido pra caramba, né? Eu falei, mas muito habilidoso, sabe fazer gol também, um menino muito jovem, que é o Ricardo Quaresma. Né? E eu falei, agora tem um aqui que, vou falar para você, esse aqui vai ser com certeza um dos melhores jogadores do mundo. Eu falei pro meu amigo, inclusive lembra o Ronaldo. Quando o Ronaldo tinha seus 16 anos, 17, eu falei, lembra o Ronaldo. Se você olhar rapidamente, eu falei, lembra o Ronaldo. Inclusive chama Ronaldo. Aí meu amigo falou, André, você tá brincando, né? Uma brincadeira. Eu falei, não. Eu falei, Filipe, guarda esse nome. Cristiano Ronaldo. Bom, passado, acho que, eu não me lembro se é 1 ano ou 2 anos, o Filipe me liga e fala, André Cruz, estou vendo um fenômeno. Eu falei, você está assistindo qual jogo? Sport e Manchester United. Falei, você está vendo o Cristiano Ronaldo. Ele falou, André, é um fenômeno. Bom, resumindo, naquela época a gente já via que ele era um jogador realmente diferente, que tinha tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele já tinha um bom porte físico, apesar de magro ainda naquele momento,
mas era um jogador que se dedicava, era um jogador muito calmo, muito tranquilo, e realmente chegou aonde eu imaginava que ele pudesse chegar. Agora, André Cruz, aqui o Juan Rodrigues falando com você. Primeiro, é um prazer bater um papo contigo. Queria te perguntar o seguinte, né? Você falou que indicou, entre aspas, né? Falou sobre o Cristiano Ronaldo para o seu amigo, que ia ser um fenômeno, né? Como é que você se sente com isso, podendo ter participado desse início dessa história, já na sua carreira, né? Já consolidada, ter podido ver isso? É que o Cristiano... Para quem entende do futebol, e eu que estava no dia a dia com o Cristiano, que a gente treinava, estava no vestiário junto, observava o garoto, então a gente já tinha uma noção que aquilo ali só poderia, chegar onde ele chegou só poderia ser atrapalhado por uma lesão muito grave, né? Ou por uma indisciplina do jogador. Qual a indisciplina? Cair na noite, bebida, droga, enfim, uma série de coisas. Achar que já é um grande jogador ainda muito jovem, que já chegou no top. E o Cristiano Ronaldo, ele faz tudo aquilo que um campeão faz. Ele quer ganhar. O dinheiro, eu sempre falo para os meus jogadores que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Você primeiro joga futebol, você arrebenta, e antes de você jogar, você treina. Você tem que treinar e muito. Muito, muito, muito. Depois você joga e depois o dinheiro é apenas uma consequência. Então é esse o caminho. O Cristiano, ele se preocupa muito com vitórias, em treinar, em ser o melhor jogador. O resto é tudo consequência. Então para mim não foi difícil não pensar e fazer essa avaliação ainda muito jovem do Cristiano. Agora, André Cruz, né, você jogou com o Cristiano Ronaldo, né, não teve oportunidade de jogar com o Bale, né, mas hoje a gente pode comparar os dois que jogam no mesmo time. Vai ter Cristiano Ronaldo contra o Gareth Bale, né, queria que você falasse qual a expectativa para esse confronto, quanto ao que você espera, e também tivemos a declaração ontem do Maradona no Times of India, falando que o time de Gales cresceu por causa do Bale, coisa que Portugal não cresceu por causa do Cristiano Ronaldo, se você concorda com isso. Não, é que hoje, vamos lá, hoje, realmente Portugal não cresceu, talvez não tenha crescido por causa do Cristiano Ronaldo hoje, mas o Cristiano Ronaldo já existe há muito tempo, o Bale está aparecendo agora, há pouco tempo, né? E Portugal cresceu sim com o Cristiano Ronaldo, cresceu com Quaresma, cresceu com Paulo Bento, enfim, cresceu. A gente não pode falar, é que hoje Portugal realmente não demonstrou, não fez uma Eurocopa muito boa. E com certeza isso não se tira o mérito do Bale também, tá? E do país de Gales de ter crescido com o Bale, tá? Mas, eu repito, um jogador só não consegue vencer um jogo. Você tem que ter uma equipe por trás. Agora, essa equipe realmente, ela cresce, ela caminha, ela evolui quando se tem um líder como o Cristiano Ronaldo e como o Bale. Então eu não tenho dúvida que o país de Gales cresceu com o Bale. Agora, dizer que Portugal não cresceu com o Cristiano Ronaldo, eu acho que é um pouco de exagero, né? Olhando hoje, mas se você pegar lá atrás, Portugal cresceu sim muito com o Cristiano Ronaldo. Agora, André, um outro assunto importante, né, que está batendo na nossa porta, que é a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro em 2016, faltando hoje, a marca precisa de 30 dias para a cerimônia de abertura, e a gente vive ainda, né, aquele fardo do futebol brasileiro que tem tudo, ainda não tem a medalha de ouro, e você jogou naquela geração da Olimpíada de 88 em Seul, o Brasil ficou com a medalha de prata, perdendo o título para a União Soviética, e de lá para cá, ou naquela época, a pressão pela medalha de ouro, com certeza ela já era grande, mas não era tão grande, não era uma obsessão como é hoje em dia. Como é que você vê isso para os jogadores brasileiros? Eu mesmo, em 2012, quando o Brasil fez a final com o México, com a geração do Neymar, achava que acabaria naquele ano, né, aquela situação toda. Como é que você vê essa pressão para o futebol brasileiro? Como é que foi em 88 vista a medalha? Porque na Olimpíada a prata é muito considerada e para o futebol ser segundo lugar não é tão considerado assim. Como é que vive a emoção de um jogador que participou daquela Olimpíada e qual a expectativa sua para a Olimpíada do Rio, em especial falando de futebol? Olha, a medalha de prata, ela não é muito considerada para nós brasileiros, né? Lá fora ela é bastante considerada, mas também tem que levar em consideração qual país é que tem, que consegue essa medalha de prata. Então, se foram
sei lá, um país pequeno, obviamente a medalha de prata vai ser como um ouro. Agora, se é um Brasil que é acostumado com títulos, tem mundiais, enfim, Copa América, enfim, tem um monte de títulos, realmente a medalha de prata, a gente acha que ela não tem o valor, né, merecido, mas tem sim. Eu espero que o Brasil ganhe essa medalha. A pressão vai ser muito grande. Eu acredito que hoje a pressão é muito maior do que em 88, quando eu participei. Naquela época nós não tínhamos as televisões, né, as redes de televisões que existem hoje. Era bastante diferente. Hoje existe uma divulgação através das televisões, através da internet. O jornalismo cresceu também de uma maneira muito grande, né? Então hoje realmente a pressão é muito, muito maior que antigamente. Mas se você olhar os nossos jogadores, eu acredito que eles estão acostumados, mais do que acostumados, com essa pressão. Essa pressão não pode de maneira nenhuma interferir em resultado dentro do campo. Nós temos uma boa seleção, nós temos todas as condições necessárias para ganhar esse título. Então eu acredito que o Brasil tem grandes chances, é o favorito para esse título, para essa medalha de ouro, e acabar de uma vez por todas com esse fardo aí do título da Olímpico. Com certeza. Batemos um papo aqui na Bradesco Esportes FM com o André Cruz, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, do Sporting, do Botafogo e grandes equipes do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Só pra gente fechar mesmo, André, você disse há pouco, seus jogadores, tá trabalhando como treinador? O que você tem feito hoje em dia dentro do futebol? Eu trabalho como empresário, né? Tem algumas coisas aqui no interior de São Paulo, e trabalho como empresário também. Tenho alguns jogadores aqui no Brasil, em clubes aqui no Brasil, e de vez em quando a gente acaba fazendo algumas intermediações com o exterior. Tá certo, te desejo sorte em mais uma empreitada dentro do futebol também, e te agradeço esse papo aqui, essa aula de futebol português, europeu, brasileiro aqui na Bradesco Esportes FM, e bom jogo mais tarde para você. A Bradesco Esportes FM transmite pelo rádio, a Band transmite na TV. André, um grande abraço, obrigado. Abraço a todos. Tá aí, portanto, André Cruz, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, jogou com o Cristiano Ronaldo em 2001 pela equipe do Sporting de Lisboa, e a gente trouxe para você dentro da rádio do seu esporte. São 2h22 no Rio.